relativo ao dia 15 de Tevet, extraído de pronunciamentos e cartas do Rebbe anterior, que foram escritos no início dos anos 40, inclusive contextualizando para entender o sentido aqui. Essa é uma mensagem que o Rebbe anterior voltou a repetir inúmeras vezes em conexão com a Segunda Guerra Mundial, mesmo antes de se saber a dimensão da tragédia do Holocausto, logo depois do final da guerra. Assim ele se dirigiu, assim ele disse, baseando-se em palavras bíblicas: presta atenção e ouça Israel. Esse é um chamado bíblico. Sim, falou o Rebbe anterior, saibam que este momento é a época da redenção através de Mashiach. Os tempos que nós estamos vivendo, isso já afirmou o Rebbe anterior, em 1940, naquela época. Saibam que esse momento é a época, já é chegada a época da redenção através de Mashiach. E os sofrimentos que nos atingem são as dores do parto de Mashiach, conforme descrito em profecias, etc., que antes da chegada de Mashiach haverão guerras, tragédias, dificuldades no mundo. E ele nos fala que os sofrimentos que nós passamos, que nos atingem, são as dores do parto, que já anunciam a chegada de Mashiach. Mas saibam também que Israel só será redimido através da tshuva, através do arrependimento e volta e retorno ao judaísmo, volta e retorno a Deus. E ele conclama a todos: não creiam nos falsos profetas, que lhes prometem redenções e consolos após o término da guerra. Muitos diziam e afirmavam naquela época que a salvação de Israel vai vir por meios políticos, né? E o Rebbe anterior diz: não acreditem que a nossa redenção, a nossa salvação virá por esses meios. Aquilo que é anunciado, ele chama de falsos profetas, que estão prometendo todo tipo de consolo após o término da guerra. Recordem-se da palavra de Deus, recordem-se do que fala Deus através do profeta Jeremias: maldito é o homem que coloca sua confiança no homem, no ser humano, que põe a sua fé na assistência de mortais, se baseia em seres humanos de carne e osso mortais e afasta o seu coração de Deus. Então o profeta Jeremias fala palavras muito fortes sobre isso. A pessoa tem que saber confiar essencialmente em Deus. Por isso ele conclama: retorna Israel ao Senhor teu Deus e prepare a si mesmo e aos seus familiares para dar as boas-vindas e receber Mashiach, que realmente virá em breve. Essas são as palavras do Rebbe anterior, ditas em conexão com a época, com aquele momento crítico, delicado que viviam, no término da Segunda Guerra Mundial, no Holocausto, etc. E nós sabemos que o Rebbe anterior, ele via todos os sofrimentos do povo de Israel, naquela época, sem similar, sem paralelo na história. Ele via tudo isso como Hevlei Mashiach, os sofrimentos que antecipam a chegada de Mashiach, que anunciam a iminência da chegada de Mashiach. E diversas vezes, em inúmeros pronunciamentos e cartas e etc., ele repetia isso e conclamava aproveitar esse momento, se conscientizar da época que nós vivemos, das circunstâncias, da situação, e o que Deus espera de nós agora é uma tshuva, é um retorno a Ele. E todos esses sofrimentos que nós passávamos naquela época e passamos depois, etc., são sofrimentos que precedem a iminente chegada de Mashiach. E naquela época o Rebbe anterior também, ele adotou um slogan e pediu para propagar isso de uma forma muito intensa: lealtar litshuvah, lealtar legeulah. Imediatamente fazer tshuva, voltar a Deus, e imediatamente chegará a redenção. Em outras palavras, uma lei de causa e efeito. Fazendo tshuva rápido, nós também vamos merecer a geulah, a redenção, a chegada de Mashiach, muito impronto, muito rápido. E isso está enfatizado nessas palavras do Rebbe anterior, aqui trazidas no Ayom Yom, que inclusive ele pediu e solicitou para que todos os
líderes comunitários, todos os líderes espirituais, rabinos, também divulgassem isso entre os seus congregantes, que todo mundo soubesse isso. Ele volta inúmeras vezes dizer que esses sofrimentos que nós estamos vivendo nos últimos tempos são sofrimentos finais que precedem a vinda e a chegada de Mashiach, e que tudo isso vem nos despertar para uma tshuva, para um retorno mais acentuado a Deus, que é isso que Deus espera de nós, para que o Mashiach já possa ser enviado, já possa chegar. E o nosso Rebbe particularmente, quando ele assume a liderança oficial do movimento, em 1951, no início do ano, ele já afirma no primeiro Mahamar que ele pronuncia, e assim durante 40 anos ele afirma e reafirma isso repetidas vezes, inúmeras, incontáveis vezes, que sem dúvida alguma a nossa geração é a última geração do Galut, é a última geração que vai estar no exílio, na diáspora, e é a geração que vai vivenciar a Geulah, a redenção, a chegada de Mashiach. Então isso está patente, declarado, e inúmeras vezes, incontáveis vezes, como nós dissemos, nos ensinamentos do nosso Rebbe também.